Vamos ficar em pé para a leitura da palavra nesta noite. Eu creio que há uma grande audiência invisível, nos acompanhando. Espero que Deus abençoe a todos nós. Mateus 4. Vamos ler os primeiros 4 versículos. São Mateus capítulo 4, os primeiros 4 versículos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Oremos. Precioso Pai, nós entregamos a nossa mente ao Senhor, nosso coração, nosso corpo. Nós nos entregamos por inteiro nesta noite ao Senhor para um bom aproveitamento daquilo que será pregado. Que todos nós possamos compreender e que possamos voltar para casa abençoados e felizes, alegres, confortados, fortalecidos. Ajuda-nos neste propósito, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero dar um título. A minha mensagem nesta noite seria: Faça da palavra escrita uma palavra falada. Isso não tem nada a ver com a terceira puxada. Não tem nada a ver com a palavra falada. Poderia colocar essa expressão em outras palavras, dizendo: faça da palavra escrita uma confissão de fé. Você fala aquilo que está escrito. Eu já mencionei em outras pregações que eu preguei aqui o porquê a Bíblia registra 3 tentações. Jesus foi tentado aquelas 3 vezes. Aliás, ele foi tentado durante toda a sua vida, foi tentado durante os 40 dias de jejum, é o que a Bíblia diz, mas no finalzinho do jejum, a Bíblia destaca 3 investidas muito fortes do diabo. Por que 3? Por que não 2 ou 5 ou 7 tentações? Por causa da constituição trina do homem. Se você parar e analisar cada uma das tentações, você vai ver que uma delas foi dirigida com o propósito de derrubar Jesus, explorando as necessidades do corpo, necessidades físicas. Ele estava jejuando 40 dias. Outra foi dirigida à sua mente, a essa parte psicológica do homem, e outra foi dirigido para trazer uma morte espiritual com citações erradas da palavra. Então você vê que cada uma era
para o corpo, uma para o corpo, outra para a alma, outra para o espírito. Mas o que quero enfatizar nesta noite é que 40 dias antes, um mês e pouco antes dessas 3 tentações, Deus tinha falado com Jesus na ocasião do seu batismo. Quando ele se batizou, ouviu-se uma voz que disse: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Foi uma experiência indubitavelmente maravilhosa. Ele ouviu a voz de Deus. Mas quando ele foi tentado, ele não enfrentou o diabo com o Deus me falou, mas com está escrito. Quantos entendem o que eu quero dizer? Não enfrentou o diabo com Deus me disse, enfrentou com está escrito. E isso mostra que o que está escrito é extremamente abrangente, porque ele serve para te auxiliar, te abençoar em corpo, alma e espírito. E em qualquer área da tua vida existem promessas maravilhosas. Só que essas promessas, apesar de serem maravilhosas, elas não funcionam de maneira automática. Você tem que acreditar. Você tem que crer nelas, confessá-las, acreditar, pensar nelas, meditar nelas, encher-se delas, falar. O problema de muitos é que não são prudentes no tempo da bonança. Eles se desesperam no tempo da tempestade porque não aproveitam bem o tempo da bonança. Se eles enchessem, vamos dizer, como que eu diria? Se no tempo da bonança as pessoas usassem a boca para encher o coração com a palavra, no tempo da tempestade, o coração é que encheria a boca deles com a palavra. Porque você sabe que você tem um certo domínio do que fala quando tudo está bem. Mas quando você está sob pressão, é aí que escapa pela boca coisa que não deve. Na pressão você murmura, na pressão você se queixa, na pressão você fala coisas negativas. Por quê? Porque do que está cheio o coração é que a boca fala. E o coração está cheio de quê? Quando uma pessoa murmura, se queixa, etc. Mas se a pessoa fosse prudente e usasse a boca para encher o coração no tempo da bonança, no tempo do problema seria o coração cheio dela que encheria a sua boca de boas palavras, palavras boas, positivas e escriturísticas. Não funciona de forma automática. Você tem que acreditar, confessar. Veja como Jesus fez. Ele pegou aquilo que está escrito e colocou na boca. No livro de Apocalipse diz, e a espada estava na boca. Havia uma espada aguda, de 2 gumes, uma espada afiada que saía de sua boca. O lugar da espada não é na boca. É na mão. O lugar da espada é na mão. Mas essa espada faz referência ao quê? À palavra. Efésios 6. Tomai o quê? A espada do Espírito,
Essa espada é dele, porque a palavra é a palavra dele. Mas você, aí ela diz, mas você tome a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Com a boca. Ali é o lugar dela, por isso diz, de sua boca saía aquela espada. Você toma essa palavra, esse está escrito, e põe na boca, e assim você enfrenta o diabo. É muito interessante como Pedro diz, nós estávamos no Monte Santo e ouvimos aquela voz, que disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele diz, foi muito gloriosa aquela experiência, quando da glória lhe veio a sublime voz, mas temos uma palavra profética mais segura, é o que está escrito, a qual fazeis bem em estar atentos. Você diz, por que a palavra escrita é mais segura que a palavra falada? Se a palavra falada também é a palavra de Deus, é Deus falando. É simples. Porque você pode ouvir Deus falar e entrar em uma vontade permissiva, como Balaão. Quem falou para Balaão não foi o diabo, foi Deus. E ouvindo Deus, foi pela palavra falada de Deus que ele entrou em vontade permissiva. Por que entrou em vontade permissiva? Toda pessoa que não se satisfaz com a vontade perfeita, ele vai entrar mais cedo ou mais tarde em vontades permissivas. Assim aconteceu com Balaão. Mas quando você vai para a Bíblia, você tem a revelação da vontade perfeita de Deus. Ela é sólida, ela é segura. A Bíblia nunca vai te jogar em uma vontade permissiva, porque aqui está a revelação da vontade perfeita de Deus. No Pai Nosso, você tem o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso pode ser visto de duas formas. Numa situação onde você não sabe o que Deus quer, então eu não sei se é a tua vontade, Senhor. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou você pode usar essa mesma expressão de outra forma e dizer, eu sei que é a tua vontade que eu seja saudável, então que seja feita essa vontade. Quantos entenderam? Eu sei que é a tua vontade que eu seja abençoado e feliz, então seja feita a tua vontade. Amém? Deus, a mente natural é assim, ela tem um conceito de Deus muito pobre. Mas Deus é farto, é abundante, é grande, é inesgotável. O profeta comparou a um peixinho num oceano. E ali está o peixinho, o crente, né? Dizendo, eu vou beber aos pouquinhos, né? Pode ser que eu vá esgotar esta água. Diz, nunca fará. Um peixinho pequeno. Ou um rato, ele diz também, um rato, um pequeno camundongo, nos celeiros de 7 anos de fartura, lá no Egito, dizendo, vou comer esse trigo aos pouquinhos, pode ser que ele vá se esgotar. Diz, nunca. Você precisa ser mais ousado, você precisa ser mais corajoso, mais valente, e ter uma mudança de mentalidade para acreditar e pensar grande. Pense grande. Há uma pintura que o profeta fala que ele viu
Eu me lembro de ter visto em algum lugar essa pintura também. Era sobre aquela rocha no deserto. O artista, o pintor, ele retratou a seguinte cena: uma imensa pedra e um fiozinho de água caindo e um israelita com um canequinho aqui embaixo. O irmão Brana diz: e isso é fruto de uma mente carnal. Você imagina, pense um pouquinho, 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio, 3 milhões, 10 vezes Chapecó, 10 vezes Chapecó, fazendo fila, cada um com seu canequinho, 3 milhões de pessoas, para se abastecer num fiozinho de água, diz, só pode ser a mente carnal. Sem contar os animais. Gado, muito gado. Isso é a mente carnal. Deus não é assim. Sabe o que a Bíblia diz? Quando Moisés bateu na rocha, fluíram rios. Aí sim poderia abastecer milhões de pessoas, inclusive os animais, como rios. Deus não tem fiozinhos de água para você. Ele tem rios de bênçãos. Não é saúde como fiozinho de água, é saúde como rios. Não é bênçãos financeiras como fiozinhos de água, aquela coisa escassa, amarrada, não. Ele tem o quê? Rios de água. Ele tem alegria como rios de água. Ele tem felicidade como rios de água. Ele tem saúde como rios de água. Ele é um Deus de fartura. Olha o oxigênio que nós respiramos. Já pensou ter uma cota máxima para respirar durante o dia? Você não pode passar disso. Não, é farto. Respire o quanto você quiser. Corra, aumente a sua respiração. Inale profundamente, não importa, nunca irá se esgotar. Olha uma árvore, quantas folhas, e folhas, e mais folhas, e mais folhas. Isso é Deus. Multiplica os pães e os peixes, e ainda sobra 12 cestos, um para cada discípulo. Essa mentalidade, essa é a mente de Cristo. Você tem sido escasso. Você tem tido a mentalidade do fiozinho de água. Não interessa quão crítica esteja a situação do país. Não interessa quantos problemas este vírus tenha trazido. Você é de outro mundo, de outro reino. Você tem promessas, você tem a palavra. Mas você tem que pegar essa palavra escrita, essas promessas maravilhosas e colocá-las na boca e falar. Não é fiozinho de água. O filho pródigo disse assim: levantar-me-ei, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há abundância de pão. Este é o lugar onde deveria haver abundância de pão. A casa do Pai. Você também é a casa do Pai. Seu corpo é templo do Espírito. Você é a casa do Pai. Abundância de pão. O que é pão na Bíblia? Sabe o que é pão na Bíblia? Tem a ver com libertação. Tem a ver com cura. Tem a ver com libertação. A Sirofenícia disse assim: eu preciso que a minha filha seja liberta. Jesus disse: esse é um pão, libertação.
Esse é um pão que pertence aos filhos, não posso dá-lo aos cachorrinhos. Então, pão na Bíblia fala de libertação. É o número 4 na numerologia bíblica. O número 4, ele representa tanto o inimigo, pelos 4 cavalos do Apocalipse, é o número do inimigo, mas também, diz o profeta, é o número da libertação. Você vê, 3 jovens hebreus caíram na fornalha, o 4º trouxe a libertação. No 4º dia, Lázaro foi liberto da morte. No 4º selo, a noiva sobe e é liberta desta terra. No capítulo 4, verso 1, tipo da noiva, João ouve: subi cá, rapto. Na casa do meu pai, há fartura de pão. É um lugar onde há libertação, cura, bênção, e não como fiozinho de água, mas como rios. Essa deve ser a nossa mentalidade. Nós, no tempo da lei, eram exigidas coisas de você. Exigidas. O homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quando você chega nessa dispensação maravilhosa da graça, se fala de receber. Você tem uma Marta e uma Maria. Uma Marta ansiosa, preocupada, ocupada, fazendo algo para Jesus, porque Jesus estava em casa. Uma obra para Jesus, um serviço para Jesus, cortinas e tapetes e comida, e isto e aquilo. E Maria estava assentada aos pés de Jesus, recebendo, comendo, fartura de pão, se alimentando. Chegou uma hora que Marta não suportou mais aquilo e disse assim, e até ela se dirigiu de uma maneira até áspera, para Jesus, até para Jesus. Não se te dá, quer dizer, o senhor não percebe que eu estou sozinha fazendo as coisas? Porque o senhor não manda Maria vir aqui para me ajudar? Aí Jesus não falou assim, é verdade. Maria, você fica aí só orando, jejuando, isso aí está meio desequilibrado. Você precisa equilibrar com fazer algo para Deus. Não falou isso. Porque essa escritura é mais bem-aventurado dar do que receber, é quando você está diante dos homens, a tua generosidade, tua doação, etc. Mas quando você está diante de Jesus, mais bem-aventurado é se assentar e receber. Receba. A Bíblia fala, a tantos quantos o receberam. A Bíblia fala de receber o Espírito. A Bíblia fala de receber, fala de dons e presentes, e você se assenta e recebe. Nesta era você se assenta e recebe. Até hoje eu me lembro. Quando eu vim para a mensagem, eu tinha uns 17 anos. E tudo diferente do mundo denominacional, e eu procurando entender como é que as coisas funcionavam dentro da mensagem. E eu admirava muito um certo ministro, creio que nacionalmente ele era admirado. E um dia, quando eu fui a um encontro de pastores,
eu fiquei hospedado no mesmo quarto. E eu tinha poucos meses de que eu tinha vindo para a mensagem. E eu disse, o fulano aqui, hospedado no mesmo quarto, tinha muitas beliches, né? E eu disse, que oportunidade para perguntar algumas coisas, porque ele pregava com uma unção muito forte, muito poderosa. E eu timidamente fui me aproximando ali, comecei a puxar assunto e comecei a conversar. De repente eu falei para ele assim, e o senhor é um homem de oração? Ele disse assim, não. E ele pregava com uma unção tão grande. Não. Ele diz, eu assim, estou aqui, né, eu elevo meu pensamento a Deus, mas assim de ficar horas e horas orando, não. Ele falou assim, confio muito no meu dom. E eu, novo na mensagem, pensei, será que é assim aqui na mensagem? Será que é desse jeito? Passou-se o tempo, eu estava, não me lembro onde, se na chácara, não me lembro onde estava, com o pastor Febrônio, e eu comentei sobre isso. Me lembro até hoje. Ele falou assim, nunca faça isso. De confiar tanto no dom que você não tenha tempo para estar aos pés de Deus. Você perderá o azeite. Você perderá a unção. E esta é uma advertência do profeta aos ministros. Diz, não vá, pastor, se ocupar tanto como Marta, que não tenha tempo de ter um tempo de oração, de estar aos pés de Jesus como Maria, porque você vai perder a unção. Aí você vai virar só pulo e grito. E nós não podemos virar só pulo e grito aqui na plataforma. Às vezes o pregador, está tão seco, mas ele conhece o jeito, né? As manhas, vamos dizer assim. E sabe que o povo, erroneamente, pensa que grito é sinônimo de unção. Então, quando ele está meio xoxo, meio murcho aqui, ele berra e pula para salvar o dia, né? Mas grito não é sinônimo de unção. Pulo não é sinônimo de unção. Sabe como você sabe se um homem está ungido ou não? Olha o que diz o profeta. Lucas 4, Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. O profeta, comentando esse versículo, ele diz assim, notou você o que fez o homem, esse homem, quando teve a maior unção sobre ele? Porque ele foi ungido com a plenitude da divindade. Ele não saiu pulando pelos corredores, ele não saiu saltando, ele não saiu falando em línguas, embora Jesus falava em línguas. A Bíblia fala assim, e grandes palavras saíram de sua boca. O profeta diz, assim você sabe que um homem está sob a unção, quando você está ouvindo e grandes e maravilhosas palavras estão saindo da boca dele. Isso é estar debaixo da unção. Não é pulo, não é grito. E se nós não vigiarmos, e não é só para ministros, não, porque se você também se enredar tanto em seu trabalho que não tem tempo para Deus, você vai perder o azeite também. Você vai perder a unção. Você vai secar. E quando você se assenta, né, quando você se assenta aos pés de Jesus,
então você recebe é renovado, vamos dizer assim. Mas veja esse assunto. Deus tinha falado com Jesus, mas ele não enfrentou o diabo com Deus me disse, mas com está escrito. Não enfrentou o diabo com Deus me falou, mas com está escrito. Existem promessas tão maravilhosas, eu anotei algumas aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, Salmo 91, 16. Dar-lhe-ei abundância de dias. Isso quer dizer vida longa. Dar-lhe-ei abundância de dias. Ponha essa espada na sua boca. Ponha essa palavra na sua boca e diga: eu terei abundância de dias. Aí você diz assim para mim: mas o que adianta ter fartura de dias e chegar na velhice, né, cheio de doenças, meio incapacitado, cheio de problemas de saúde? É porque você não viu outra promessa, que está em Deuteronômio 33, 25. Diz assim: e como os teus dias, será a tua força. Quer dizer, você será forte, o tanto que você viver, a força te acompanhará. Como teus dias, assim será a tua força. Então, pegue essa palavra e ponha na boca, como Jesus fez. Quando a velhice está chegando, as fraquezas, as doenças querem penetrar em um corpo já enfraquecido pelos anos, você pode colocar a palavra na boca e dizer: mas eu terei uma velhice saudável. Ah, mas tem anciãos assim e assim, porque não é automático. Pode um crente envelhecer adoentado e cheio de problemas? Pode, porque não é automático. Mas se você tomar essa palavra, aleluia, está me acompanhando? Se você tomar essa palavra e colocar na sua boca e dizer: está escrito, como os meus dias será a minha força. Eu vou ter uma velhice forte, saudável, abençoada. Eu faço da palavra, do está escrito, uma palavra falada. Deus falou para Josué: nunca se aparte da tua, o quê? Boca, este livro da lei. Não deixe a palavra se afastar da mente, não, da boca. Da memória, não, da boca. Ponha a palavra na boca, ponha este livro na boca, fale deste livro, não fale coisas ruins, negativas, de escassez, de doença, disto, daquilo. Ponha o que está escrito na boca. Tem palavra mais maravilhosa que esta, ainda no Salmo 91, quando diz assim: 1000 cairão ao teu lado. Ao teu lado. Não é lá no vizinho. Ao teu lado. Não é a 2 quilômetros. É ao teu lado. 10.000 à tua direita. Irmão, espera aí. Se uma pessoa caísse morta do teu lado, isso já seria uma cena forte, sim ou não? Já pensou, uma pessoa cai morta do teu lado? Isso já seria uma cena forte. Agora imagina 1000. Forte, né? Só que não é o mais forte, porque
diz, e do outro lado diz, caem 10.000. Mas sabe o que diz a palavra? Mas tu não serás atingido. Não são pessoas lá afastadas, lá longe, diz, ao teu lado. Eles estão ao teu lado e adoecem, mas tu não serás atingido. Eles estão no mesmo emprego, no mesmo trabalho, na mesma firma, na mesma empresa, do teu lado eles adoecem, mas tu não serás atingido. Eles pegam doença disto e aquilo, mas tu não serás atingido. Se você se encher de medo em uma família, porque meu tataravô teve problemas, sei lá, de diabetes, e meu avô também teve, e meu pai teve, e meu irmão tem, e tu não serás atingido. Mas você tem que tomar essa palavra e colocá-la na sua boca e dizer, eu não serei atingido. Levanta a mão direita e fala comigo assim, eu não serei atingido. A palavra na boca, a espada e uma espada afiada de 2 gumes saía da boca. Tu não serás atingido. Não é suficiente conhecer a palavra. Você tem que falar. Não é que o diabo tentava Jesus e Jesus ficava na mente assim. Não, ele abria a boca e falava o que estava escrito, assim venceu o diabo, e é assim que nós vencemos o diabo também. É a palavra profética mais segura. Então, olha, tu és meu filho amado. Eu sou um filho amado. Você acha que pelo fato de ser um filho amado, você não passará por desertos? Só porque é um filho amado, você não há necessidade de jejuar? Ou você não será testado, ou você não será tentado? Quando Lázaro adoeceu, a mensagem de Marta e de Maria era a seguinte, aquele a quem tu amas está doente. Não é pelo fato de Deus te amar que você não passará por momentos difíceis. Mas só o fato de saber que você é amado. Como Davi, né? A palavra Davi significa amado. Quando você sabe que você é amado, você, como Davi, também se torna um matador de gigantes. Seja ousado. Você tem sido escasso. Você tem andado em medos e temores. Olha esta escritura aqui. Olha esta escritura. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Diz assim, Deus não nos deu espírito de temor, ou de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Medo é uma coisa terrível. O medo, diz o profeta, é um câncer na alma. Eu prefiro ter um câncer no corpo, disse ele, e não um medo na alma, porque o medo na alma é um câncer na alma. As pessoas têm medo de fracassar, medo de ter sucesso, medo
de não ter dinheiro, medo de ter muito dinheiro. Medo de tudo. Medo disto, medo daquilo, medo de adoecer, medo de crise, medo. Esse medo não vem de Deus. Quando o medo vem, quando ele quer te assaltar, te dominar, pegue a espada do Espírito, ponha na boca essa palavra e diga: Deus não nos deu espírito de temor. E expulse isso com a palavra. Quando você toma a palavra na boca, são como choques de 10.000 volts, que fazem as penas do diabo voarem. A palavra na boca, não tuas palavras. Você tem se queixado muito, muito. Isso te enfraquece. Davi disse: a queixa me debilitou o espírito. Você acha que Deus não ouve? A Bíblia diz assim: e ouviu o Senhor as murmurações em suas tendas. Quando o medo vier, tome a palavra. Faça da palavra escrita uma palavra falada e diga: Deus não me deu espírito de medo, eu não aceito isso, mas espírito de poder, de amor e de moderação, de temperança, de domínio próprio. E quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes seja necessário. O diabo vinha, Jesus, está escrito, vinha de novo, está escrito, vinha de novo, está escrito, faça assim também. Quantas vezes sejam necessárias, mas não retroceda, não recue, ponha a palavra de Deus na sua boca e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Saiba diferenciar entre fato e verdade. Uma irmã, uma vez, pouco tempo atrás, disse: mas pastor, se eu falar que ela estava doente, se eu falar que estou saudável, curada, eu não estou mentindo? Digo: irmã, como assim? Sim, porque eu estou doente. Eu digo: sim, é um fato. É um fato. Mas não é a verdade. O que é a febre? O diagnóstico do médico, a receita, o raio-x, os sintomas, é fato, sim. Deus não te manda dizer assim: não tenho febre, não tenho febre, não tenho febre, não tenho febre, não tenho sintoma, não tenho sintoma. Ele não te manda dizer isso. Porque é fato. É um fato. Está ali, o raio-x diz: você tem isso. Os sintomas estão dizendo isso. A febre, o mal-estar. É um fato, só que não é a verdade. A verdade é o que está escrito na palavra: e pelas suas pisaduras fomos curados. Essa é a verdade. Então, quando você diz que está curado, mesmo tendo febre, você não está mentindo, porque a palavra é a verdade e a palavra diz que você está curado. Você não está agindo como tolo. Não tenho febre, não tenho febre. Claro que tem febre. É um fato, mas não é a verdade. A verdade é o que está escrito: ó Deus, a tua palavra é a verdade. Não foi assim que Jesus disse? A tua palavra é a verdade. Olha, escuta o que eu vou dizer agora. O bem e o mal estão à procura de uma boca. A tua boca vai estar a serviço do bem ou do mal?
Você vai emprestá-la para quem? Você sabia que há um milagre na sua boca? Você sabia que há uma casa própria na sua boca para sair do aluguel? Você sabia que existe um salário melhor na sua boca? Você sabia que existe saúde na sua boca? Você sabia? Mas também o mal está à procura de uma boca para se manifestar. E como o diabo gosta, como o diabo gosta, como ele se sente encorajado. Lembram o que eu falei uma vez para vocês sobre Gideão? Quando ele estava um pouco com medo de enfrentar com apenas 300 homens um grande exército. E Deus falou assim, Deus tem as suas maneiras para encorajar o seu povo. Disse, desça para o arraial. Os midianitas eram, né? Os midianitas. Ele convidou alguém para ir com ele. Chegaram perto das tendas, escondidos. E de repente eles viram que um midianita estava conversando com o outro. E um estava contando para o outro um sonho. Diz, eu tive um sonho essa noite, sabe? E nesse sonho eu vi um grande pão, um enorme pão, descendo pela montanha e esmagava as nossas tendas. Você sabe quem é esse pão, né? Que esmaga o inimigo. Pão da vida, o Senhor Jesus. Aí o outro que estava ouvindo o sonho falou assim, essa é a vitória do Gideão sobre nós. É a espada do Gideão que vai prevalecer. E quando Gideão ouviu da boca do inimigo isso, ele se encheu de coragem. Ele disse, está feito. Quer dizer, o inimigo, o que o inimigo disse, o encorajou. Você já pensou que desgraça você encorajar o teu inimigo com palavras negativas? Ai, porque eu estou doente, ai, porque minha coluna, ai, porque não sei o quê, ai, porque está difícil, ai, porque esta crise, ai, porque este vírus, ai, porque... E o diabo, música para os meus ouvidos. Você o encoraja. Você encoraja o inimigo com palavras. Mas se você quer desencorajá-lo, comece a falar a palavra, não a se queixar. Comece a dizer o que está escrito acerca daquilo. Como o falcão, né? Que persegue a cotovia, seu prato preferido. E ele começa a perseguir a cotovia e põe pressão sobre ela na perseguição. E se enquanto ela está sendo perseguida, ela começa a cantar com todas as forças, o falcão desiste. Sabe por quê? Porque o cantar da cotovia, em meio àquela pressão da perseguição, é um sinal para o falcão de que ela é uma cotovia forte, saudável. É como se ela dissesse, não vem que não tem. Você vai passar fome se você vem para cima de mim. Você não vai ter almoço se você vem para cima de mim. Mas quando ele põe pressão sobre uma cotovia e ela fica calada, ele disse, essa está no papo. E vira almoço de falcão. Nós não podemos virar um almoço do diabo. Quando ele põe pressão sobre você, quando ele persegue, põe pressão, traz problemas e mais problemas, cante. Mostre que você é uma igreja forte, para que ele vá se desencorajar,
Desista de você. A Bíblia diz assim: e o diabo desistiu depois de tentá-lo de todas as formas e se afastou. E Tiago diz: e ele fugirá de vós, o diabo fugirá de vós. Mas o bem e o mal estão à procura de uma boca. A tua vida, ela pega o rumo da tua boca, sabia? O que você tem hoje, aonde você chegou hoje, é tudo fruto do que você tem falado durante toda a sua vida. Tiago fala isso. Ele diz assim: como nós controlamos o corpo de um cavalo? Pondo algo na boca dele. Sim ou não? Para a direita, para a esquerda. Você controla o corpo, você domina o corpo por meio da boca do cavalo. Essa é uma ilustração bíblica, Tiago 3. Da mesma forma, quem controla a boca, controla o corpo. Esse corpo pode ser finanças, saúde física, saúde mental, o que for. Repito, há um milagre na sua boca. Há um melhor emprego na sua boca. Há um melhor salário na tua boca. Você vai emprestar a sua boca, a sua língua, para o bem ou para o mal? Porque ambos estão à procura de uma boca. Veja a Sirofenícia. O caso da Sirofenícia é fantástico. Porque ela perseverou, buscando a sua bênção. A bênção para a sua filha, não, nem para ela, para a sua filha que estava endemoniada. Terrivelmente, a Bíblia diz terrivelmente atormentada, endemoniada. E ela foi indo. Diz: me abençoa, Jesus. Jesus falou assim: eu não posso tratar com dois povos ao mesmo tempo. Não posso tomar o pão, é o tempo de Israel. Eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, aos gentios. Virá o tempo dos gentios, o que aconteceu com o ministério de Paulo, por meio do ministério de Paulo. Mas agora não é hora, agora é para os filhos de Israel. Ela disse: mas Senhor, eu não preciso de todo o pão, é só uma migalha. Quer dizer, o Senhor é tão poderoso que não precisa do pão. Uma migalha é suficiente, uma migalhinha do teu poder resolve o meu problema. Resolve a minha situação, uma migalha. Acho tão bonito quando o profeta diz assim, citando Jesus, quando Jesus diz: mas se eu pelo dedo de Deus, Satanás não expulsa Satanás, mas se eu pelo dedo de Deus expulso o diabo, sabei que o reino está aqui. Diz o profeta, é muito belo o que ele diz assim: veja quão insignificante é um diabo para Deus, que ele usa o dedo, só o dedo. Só o dedo, pelo dedo de Deus, eu expulso diabos, demônios. Uma migalha. Diz ele que quando ele te pega, que você está fraco, ele usa toda a sua musculatura. Deus usa toda a sua musculatura. Porque ele pega a ovelha, ele se abaixa para pegar a ovelha, põe nos ombros, usa a força das pernas, dos ombros, dos braços. Ele é totalmente para você. Ele é todo para você.
Ele se envolve totalmente com você quando você precisa dele. Mas para o diabo é uma coisa tão insignificante que com o dedo de Deus eu expulso demônios, o dedinho. E a Sirofenícia disse: uma migalha, uma migalhinha. Senhor, uma migalhinha nesta reunião resolve o meu problema. Eu tenho um problema e uma migalha, se o Senhor me der uma migalha hoje, vai resolver o meu problema em casa. Aí Jesus, olha, nem sequer orou por ela. O profeta diz, nem sequer orou por ela. Pai, eu oro. Porque Jesus nunca Jesus orou por enfermos. Não tem. Procura para mim e me mostra. Nunca Jesus orou por um enfermo. Nunca. Ele orava no monte. Quando estava entre os enfermos, ele dava a ordem: levanta-te e anda. Seja curado. Abram-se os olhos. Lázaro, venha para fora. Ele não orava por enfermos. Não que está errado, hein? Não. Não é que está errado orar pelos enfermos. Tiago diz: a oração da fé pelos enfermos, unjam com azeite, orem pelos enfermos e eles serão curados. Mas existe um nível, inclusive o profeta diz que Marcos 16 não contém oração. Você reparou isso? Não diz, e porão as mãos sobre os enfermos, orarão por eles. Não, diz só. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Só, não tem oração ali. É o que o profeta diz. Não tem oração. E não tem mesmo. Não diz e orarão. Diz, porão as mãos e deu. Só isso. Olha o que Jesus diz. Está somente no Evangelho de Marcos. Ele olhou para a Sirofenícia e falou assim: por esta palavra, vá, tua filha está livre. Aí você diz, se eu vivesse nos dias de Jesus, Jesus libertaria meu filho, Jesus falaria a palavra. E a filha daquela mulher, foram as palavras da mãe que libertaram a filha, não foram as palavras de Jesus. Por esta palavra, pelo que você acabou de falar, você provocou a libertação da tua filha. As tuas palavras é que Deus vai usar para libertar a tua filha. Mas como? Se na boca da mãe só existem maldições, como é que essa filha vai ser liberta? Como é que esse filho vai sair das drogas? Como é que esse marido vai deixar de beber? Na boca da mãe, na boca da esposa, na boca da mãe. Esse moleque não presta. Olha, Jesus, por isso a boca, nós estamos falando disso. Ponha o que está escrito na boca. Não ponha outras coisas negativas na sua boca. Por esta palavra, olha como Jesus falou para a Sirofenícia. Por esta palavra. Jesus falou e uma figueira ficou seca. Aí você diz assim, isso foi Jesus. Não, ele disse assim, se vós disseres, se disseres até um monte, mais ainda, monte, quanto mais grande, enorme, é um monte em comparação a uma figueira, uma árvore. Vós fareis o que eu faço e ainda maiores obras. Presta atenção. Palavras ditas, palavras de maldição, ditas a uma figueira, a figueira secou, a árvore secou desde as raízes. Você já imaginou o que palavras negativas podem fazer às tuas finanças? Pode secá-las desde as raízes.
Você já imaginou que palavras erradas podem fazer ao teu corpo? Pode secá-lo desde as raízes e você se encher de doenças, de problema de pressão, e problema disso e problema daquilo. Use as palavras corretamente e não existe nada melhor para pôr na boca que essa espada do Espírito, que é o que está escrito. Se palavras secam uma figueira, podem secar a saúde de uma pessoa, podem secar relacionamentos, podem secar finanças, podem secar uma infinidade de coisas. Está seco. Mas por quê? Olha o que você está falando. Por que secou? Secou desde as raízes. Por que será? Eu estava tão bem e agora estou tão mal. Por que será? Veja Isaías 53. E quando ele foi oprimido, não abriu a sua boca. Porque é aí quando a boca abre para falar tudo que não presta, quando você está oprimido, está sob pressão. É aí que a boca abre. Mas quando ele estava sentindo opressão, diz, não abriu a sua boca, mas como cordeiro mudo foi para o matadouro. Por esta palavra, a libertação da tua filha está na tua boca, mãe. A libertação do teu filho está na tua boca, mãe. Não amaldiçoe. Aí você diz assim, mas eu não amaldiçoo meu filho. Será? Quando você diz assim, você não presta para nada, você é igual ao seu pai, e não sei mais o que, você está amaldiçoando, secando o futuro desse rapaz, dessa moça. O bem e o mal estão à procura de uma boca, a tua boca não pode estar a serviço do mal. Não pode estar a serviço do negativismo, da queixa, da murmuração, do diabo. Se palavras secaram uma figueira, o que não farão com as tuas finanças? O que não farão com a tua saúde? O que não farão com teus relacionamentos? O que não farão com todas as áreas da tua vida? Por isso eu digo, a tua vida ela pega o rumo da tua boca. Se você não está melhor do que está, é porque você não tem usado palavras certas. A tua boca te trouxe até aqui, onde você está hoje, em todas as áreas da vida. A tua boca. Olha só. Olha só. Vamos finalizar aqui. A Bíblia tem promessas, abundância de dias, força na velhice, como os teus dias serão as tuas forças, de proteção, debaixo de suas penas você estará seguro, uma proteção de penas, as penas do onipotente, que é figurativo, não pense que Deus tem penas, é figurativo, quer dizer proteção. Deus falou para Abraão assim, eu sou teu escudo. Deus fala para você também, eu sou teu escudo. E sendo que Deus, o próprio Deus, o Deus vivo é um escudo, então esse escudo é vivo também. Ele é vivo. Ele te protege de todos os lados. Se o diabo vem de frente, de lado, de cima, de baixo, de por trás, ali está o escudo vivo, te protegendo. Ponha essa palavra na boca. Pegue essa palavra escrita e faça dela uma palavra falada. Como Jesus fez, vença o inimigo assim. O homem que teme ao Senhor, olha que coisa maravilhosa. O homem que teme ao Senhor será abençoado assim pelo Senhor.
Sua esposa será o que é como uma videira, né? Videira. Seus filhos serão como oliveiras novas, ungidos. Quer dizer, você pode pôr pai de família, marido, essa palavra na boca e dizer assim: eu temo o Senhor. Eu temo o Senhor, porque assim será abençoado com uma mulher assim e filhos assim, o homem que teme o Senhor. Você diz: eu temo o Senhor. Minha esposa será como? Eu temo ao Senhor. Meus filhos serão como oliveiras, ungidos, azeite, ungidos. Isaías 53 diz assim: e os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Presta atenção. Isso é promessa, põe essa palavra na boca. Não diz que teus filhos serão ensinados acerca do Senhor. Deus vai ensinar, ou alguém vai ensinar os teus filhos acerca de Deus. Não. Diz, teus filhos serão ensinados por Deus. E olha o que diz. E por isso, Isaías 53, 13 e 14. E por isso grande será a paz dos seus filhos. Aí põe essa palavra na boca, mãe. E fala assim, meus filhos não serão somente ensinados numa escola dominical acerca de Deus. Eles serão ensinados por Deus, pelo próprio Deus. O próprio Deus vai ensinar meus filhos. Não acerca de Deus, é ensinados por Deus. Aí você põe essa palavra na boca. Meus filhos serão ensinados por Deus. Aí o filho está na depressão. Está na depressão. Aí você põe essa palavra na boca que diz: e porque meus filhos são ensinados por Deus, grande será a paz dos meus filhos. Está ali, Isaías, depois você lê, Isaías 53, 13 e 14. E grande será a paz dos teus filhos, porque eles estão sendo ensinados por Deus. Você já pensou Deus ensinando teus filhos? Deus, o mestre dos teus filhos, Deus ensinando eles. Você tem medo de quê? Mas você tem que pegar essa palavra, essas promessas, esta Bíblia, este está escrito, e colocá-lo na boca como Jesus fez, e dizer assim: meus filhos estão sendo ensinados por Deus, grande será a paz dos meus filhos. E ali está o rapaz trancado num quarto, cheio de remédios, de depressão, mas você não olha para esse quadro negativo, você olha para o que está escrito e começa a dizer: e grande será a paz dos meus filhos. Meu filho não é para estar assim, tomando esses remédios, sendo tratado por psicólogos, por psiquiatras, e grande será a paz dos meus filhos. Porque ele está sendo ensinado pelo Senhor, e você solta essa palavra, faz essa palavra sair da sua boca, e grande é a paz do meu filho, que está sendo ensinado pelo Senhor. E ele apresenta sintomas de rebeldia, mas você põe a palavra na boca e diz: meus filhos são minha herança, eu temo ao Senhor, e meus filhos serão ensinados pelo Senhor, não pela escola, não pelo diabo, pelos sistemas dos homens. Meu filho será ensinado pelo Senhor, e grande será a paz deles. Não serão jovens perturbados, deprimidos, doentes. Aleluia. Oh, meu irmão, esta palavra é poderosa, viva, eficaz. O sistema religioso, ele torce a palavra. O homem sempre acha um jeitinho de anulá-la. Jesus falou assim: por causa das vossas tradições, invalidastes a palavra de Deus. Tradição religiosa
é um dos piores inimigos que Deus tem aqui na terra, porque ela invalida. O que é invalidar? Deixar sem valor nenhum a palavra de Deus. Não presta, a tradição religiosa não presta, porque ela torna a palavra de Deus sem valor. Torcendo, tirando fora do contexto, sempre dando um jeitinho. Me faz lembrar de dois meninos. Um rapazinho disse assim para o amiguinho, para o outro: não aguento mais meu pai. Ele está muito chato. Ai, não aguento mais. Não suporto mais. O outro disse assim: eu também não. Aí o outro falou assim: eu vou bater nele. Vou bater nele. O outro disse: não, você é crente. Você não pode bater no seu pai. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Você não pode bater nele. Aí o outro disse: então vou fazer uma coisa. Eu bato no teu e tu bate no meu. Aí eu não estou pecando, né? Eu não posso bater no meu. Porque eu tenho que honrar o meu. É um jeitinho. É um jeitinho para burlar o que está escrito. O mundo religioso tem feito isso. Seus jeitinhos, suas campanhas, suas interpretações, invalidando a palavra de Deus. Mas esta palavra é tão poderosa, irmão. Você leia Deuteronômio 28. Diz, uma das maldições da lei era: não prosperarás em teus caminhos. Mas sabe o que? Jesus te libertou de toda a maldição da lei. Gálatas 3,13. Não há maldição. Às vezes as pessoas me dizem assim: pastor, como é que eu faço a oração da quebra de maldições? Digo, qual é a maldição que a irmã quer quebrar? Me ensinaram que eu tenho que fazer uma oração, mas a minha dúvida é que se eu posso fazer, se não é perigoso para mim fazer a quebra de maldições, ou tem que ser um pastor que faça a quebra de maldições? Digo, irmão, eu não estou entendendo qual é a maldição que a irmã quer quebrar. Porque quando você aceitou o Senhor Jesus, você aceitou, sabe quem? Alguém que se fez maldição por você, ao ser pendurado em um madeiro. Ele absorveu toda a maldição que há na sua vida, como uma esponja, sabe? Ele absorveu toda a maldição. Qual é a maldição? Você está me falando de qual maldição? Sei que não é automático, mas é aí que você entra com a sua confissão de fé e diz assim: eu não aceito nenhuma maldição na minha vida. Se os teus caminhos não estão prosperando, e você sabe que não prosperarás em nenhum dos teus caminhos, é uma maldição? Você diz: eu não aceito isso. Eu tenho direito a prosperar em meus caminhos, porque Jesus me livrou dessa maldição. Diz assim, outra maldição: gerarás filhos, mas eles não serão para ti, porque irão em cativeiro. Isso é uma maldição. Você gera filhos e filhas, mas eles são levados pelo cativeiro das drogas, das más companhias, das más influências, diversos cativeiros. Você tem filhos para o cativeiro, não para ti. Mas você pode dizer assim, põe a palavra na boca e diz: eu não aceito isso. Diz, gerarás filhos, outra maldição. Mas eles serão levados cativos, não haverá poder na tua mão. Você somente olhará e ficará totalmente impotente. Isso é uma maldição. Quer dizer, você não tem poder de influência sobre seus filhos. O que você fala para seu filho, para sua filha, entra por um ouvido, sai por outro, não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma. Mas outras coisas têm poder sobre ela, sobre ele. Isso é uma maldição. Mas quando você vê que outras coisas, outros espíritos estão tendo influência e poder sobre teus filhos, você diz: isso é uma maldição da qual Jesus me libertou, não aceito isso. E põe a palavra na boca. Diz: eu tenho o direito
de ter influência sobre meus filhos? Sim, porque a bênção de Abraão está, aleluia, sobre a minha cabeça. O que é uma maldição? O que é uma bênção? Bênção, definição de bênção é o seguinte: bênção é um poder sobrenatural agindo de maneira positiva na vida de uma pessoa. Esse poder sobrenatural que age de maneira positiva abre portas de oportunidade, abre caminhos, gera caminhos onde não há caminho. A bênção tem o poder de transformar o deserto em um Éden. E maldição, o que é maldição? Também é um poder sobrenatural, mas agindo de maneira negativa na vida de uma pessoa. E aí trava tudo na vida daquela pessoa. Não anda, não progride, não avança, não sai do lugar. É como caminhar numa esteira. A pessoa vai, caminha, gasta energia, gasta. Gasta dinheiro, gasta tempo. Gasta em estudos e não anda, não anda, não sai do lugar, tudo travado. Mas você diz assim: mas eu não aceito isso, isso é maldição. Leia, eu te peço, chega na sua casa, abre em Deuteronômio 28 e leia todo o capítulo. Tem 10 versículos, presta atenção, 10 versículos apenas falando sobre bênçãos. 10 versículos. E depois do versículo 15 ao 68, são 53 versículos só falando de maldição. Uma pior que a outra. 53 versículos falando de maldição e 10 versículos apenas falando de bênção. Você assusta, porque uma é pior do que a outra. Vai subindo um degrau após o outro, vai subindo, vai piorando. Até que chega a última maldição, a pior de todas, diz assim: e você será vendido para os inimigos, mas ninguém irá querer te comprar. Você voltará para o Egito, pelo caminho pelo qual eu disse nunca voltareis. Você vai para o mundão, vai para o Egito, você volta para lá e será vendido aos inimigos, mas ninguém irá querer te comprar. Quer dizer, a tua vida é um caco, é uma coisa tão inútil, tão desastrosa que ninguém quer te comprar. Você não presta. Isso é uma maldição. Mas quer saber de uma coisa? Quando ninguém queria te comprar, Ele te comprou. Não com ouro nem com prata, mas com seu precioso sangue. Não com coisas corruptíveis. Você pode dizer: a minha vida é um caco, a minha vida é isto e aquilo, ninguém se interessa por mim, ninguém se importa por mim. Não! Existe um Rei da Glória, existe um Senhor da Glória, existe um Deus Todo-Poderoso que te comprou, não com baús de ouro, não com moedas de prata, mas com seu precioso sangue. Dê valor a isso. Vamos passar por cima do diabo nesta noite. Vamos colocar a palavra na nossa boca e sair daqui diferentes. Não vamos sair os mesmos. Saia diferente. Fale diferente. E ouça Jesus dizendo assim: por essa palavra que eu ouvi da tua boca, vá. As tuas finanças estão bem agora. Por essa palavra, vá. Teu filho está liberto agora. Por essa palavra, vá. O teu marido vai ser curado disso. Por essa palavra, vá. Mas por essa palavra, a palavra na tua boca, a espada na boca. Não se encolha. Não fique murcho, cheio de medos. Lembre da palavra. Ai,
lá no meu emprego, na empresa, na firma, sei lá, detectaram fulano, detectaram isso, mas tu não serás atingido. Mas é do teu lado, não interessa. 1000 do teu lado cairão, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ponha essa palavra na boca. Quando o diabo quiser arrastar os seus filhos para os maus caminhos, pegue a palavra e ponha na boca e diz: meus filhos serão ensinados pelo Senhor, por Deus, e grande será a paz dos meus filhos. Faça como Jesus. Ele é o exemplo nosso, não é? Deus te abençoe. Espero que esta palavra tenha te ajudado nesta noite. Quero que você saia daqui assim, encorajado. Não como uma cotovia encolhida, silenciosa. Saia daqui cantando nesta noite. Saia daqui pisando na cabeça de serpentes e escorpiões. Saia dizendo: você não é de nada, Satanás. Eu ponho a palavra do meu Deus na minha boca. E o impossível se torna possível. E eu não tenho medo que o diabo pode fazer com meus filhos, porque eu tenho uma promessa de Deus para os meus filhos. Eu não tenho medo do que pode acontecer à minha saúde, porque eu tenho palavra de Deus para o meu corpo, para a minha saúde. Não tenho medo de nada, porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. 2 Timóteo 1,7, memoriza. Deus não me deu espírito de temor, de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.